trouxe Bíblia, por gentileza, abra comigo, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede de poder estar retornando à sua casa para juntos adorar Deus, o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Joilson. Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, que nunca venha faltar o óleo do Espírito Santo sobre a sua cabeça. Louvar a Deus pela vida dos obreiros, pastores que aqui se fazem presente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A missionária Elaine, que Deus continue, Eliane, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Tá bom? Quantos encontraram o texto? Ezequiel, capítulo de número 47, versículo de número 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. E mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava no joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que me batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado. Porque a água havia aumentado. Todos os nossos assentos, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nesse exato momento, peço que os irmãos redobrem a vossa atenção, tá bom? Porque eu creio que Deus continuará falando conosco e o seu nome continuará sendo glorificado. Para alguém que está ao seu lado, a água aumentou. Não, pega mais pesado, fala, a água aumentou. Isso. Deus ele vai chamar um homem chamado Ezequiel. O sonho de Ezequiel não era ser um profeta. O sonho de Ezequiel era se tornar um sacerdote. Ele queria seguir os passos, os caminhos de seu pai Uzi, que era sacerdote do Senhor em Jerusalém, que ministrava dentro do templo e ministrava também diante da arca do Senhor. O sonho de Ezequiel era se tornar um sacerdote. O som estava excelente. O sonho de Ezequiel era se tornar um sacerdote, mas devemos estar preparados para os imprevistos da vida. Quem nunca aqui planejou, sonhou, estudou e você tinha uma expectativa, só que quando chegou talvez o seu momento, você não conseguiu exercer aquilo que tanto você buscou, aquilo que tanto você sonhou, e aparentemente parece ser frustrante. Só que você precisa entender que quando aceitamos o chamado de Deus, não é a nossa vontade em Deus, é a vontade de Deus em mim. Não é a
a minha direção em Deus, é a direção de Deus em mim. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ezequiel, ele quer ser um sacerdote, mas Deus precisa de uma voz profética. Vou repetir isso aqui. Ezequiel, ele quer ser um sacerdote, mas Deus precisa de uma voz profética. A Bíblia diz que Israel, Jerusalém, o povo de Deus, quebrou os princípios do eterno, e por esse motivo eles vão ser quebrados. É por isso que certa feita, em Jeremias capítulo de número 18, Deus vai falar com o profeta dizendo: Jeremias, levanta-te e desce até a casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. Os irmãos vão perceber que no capítulo de número 18, Jeremias ele entra dentro da casa do oleiro. O oleiro aqui, ele representa Deus. O vaso que se quebrou nas mãos do oleiro representa a nação de Israel. Ele entra na casa do oleiro e ele vai perceber que o oleiro estava em movimento. O oleiro estava trabalhando e o vaso que ele fazia se quebrou nas mãos do oleiro. Só que o oleiro tornou a fazer um outro vaso. O oleiro fez um outro vaso. Mas quando chega no capítulo de número 19, Deus vai mandar Jeremias comprar um vaso. Jeremias desce novamente na casa do oleiro e compra esse vaso. Ele pega o vaso e a Bíblia diz que ele vai quebrar diante dos olhos de todos em praça pública. Jeremias capítulo de número 18, Deus estava falando a respeito de Israel, e por mais que Israel se quebrasse, ele restauraria o seu povo. Mas quando chega no capítulo de número 19, o profeta ele vai comprar o vaso e vai quebrar diante da presença de todos. Era Deus dizendo: Jeremias, a minha nação vai ser quebrada. Jeremias, eu vou tratar o meu povo. Então Deus vai permitir que um homem chamado Nabucodonosor, ele entre por 3 vezes dentro da cidade de Jerusalém e leve o seu povo cativos para a Babilônia. A primeira vez que Nabucodonosor entrou na cidade de Jerusalém foi no meado dos anos 605 a.C., e quando ele levou apenas a nata da sociedade, dentre eles estava Daniel e os seus 4 amigos. Mas Nabucodonosor ele vai voltar pela segunda vez na cidade de Jerusalém, no meado dos anos 667 antes de Cristo. E segundo Flávio Joséfo, ele vai levar aproximadamente 11.000 judeus cativos para a Babilônia. É aqui que o profeta Ezequiel ele vai ser transportado, levado para a Babilônia. Esse cerco vai se fechar. Então ele vai retornar à cidade de Jerusalém pela 3ª vez, no meado dos anos 687 antes de Cristo. E aqui foi a pior invasão, porque Israel perdeu pelo menos 3 benefícios. Eu disse que Israel perdeu quantos benefícios? Israel perdeu 3 benefícios. O primeiro benefício que Israel perdeu foi as muralhas. Muro na Bíblia fala de proteção. Os muros foram derribados. Então Israel, Jerusalém, ficou vulnerável. Os salteadores, eles podem entrar e sair a hora que eles quiserem. O segundo benefício que Israel perdeu foi o templo. O templo na Bíblia fala de reunião, fala de adoração. Era no templo que a nação de Israel e os sacerdotes, eles se reuniam para adorar, bendizer, exaltar ao eterno Deus.
Certa feita, o salmista Davi, ele disse que Deus habita no meio dos louvores. Esse habitar no original hebraico, a ideia do salmista Davi era que quando a nação de Israel começava a adorar, Deus assentava nas asas de um querubim e descia dentro do templo para escutar e receber a adoração de Israel. Mas agora não tem mais templo, agora não tem mais adoração. Olha para cá, Israel vai perder um terceiro benefício, que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Mas agora Israel perdeu a Arca da Aliança, Israel perdeu a presença de Deus. É nesse contexto que Deus vai levantar um homem chamado Ezequiel. Segundo alguns historiadores, eles vão dizer que no capítulo de número 1, quando o profeta vai ter um encontro com Deus, ele estava comemorando os seus 30 anos. Ele foi levado com 25 anos. Com 30 anos, Deus vai se apresentar para Ezequiel. Mas era com 30 anos que ele se tornaria um sacerdote. Mas foi com 30 anos que Deus levantou Ezequiel como profeta, porque Deus precisava de uma voz profética. Olha para alguém que está do seu lado, por gentileza, e diga para ele: Deus precisa de uma voz profética. Fala para ele, fala isso. Tem gente que não falou, pode falar. Diga para ele: Deus precisa de uma voz profética. Quem sabe esse profeta é você. Deus vai levantar uma geração de profetas. Deus vai levantar uma geração de profetas em nosso meio. Eu não sei se você acredita, mas Deus te levantará como profeta em sua casa. Eu vou repetir isso aqui de novo, porque tem gente que parece que está dormindo no culto. Deus vai te levantar como profeta na sua casa. Deus vai te levantar como profeta na sua escola. Deus vai te levantar como profeta na sua faculdade. Deus vai te levantar como profeta lá na rua que você mora. Deus vai te levantar como uma voz profética na face da terra. Nas suas reuniões, nas reuniões dos amigos, Deus vai te levantar como uma voz profética lá. Isso, Deus vai te levantar como uma voz profética. O diabo, ele só prevalece aonde não tem uma voz profética, porque quando chega uma voz profética, o diabo tem que sair, tem que cair por terra. É isso que Deus vai fazer nessa noite de hoje. Ele vai nos levantar como uma voz profética para influenciar uma geração que está sendo influenciada. Deus vai te levantar para influenciar. Você não vai ser influenciado, você vai influenciar, porque Deus está te levantando como uma voz profética. É nesse contexto obscuro de crise que Deus vai levantar Ezequiel. Vou repetir de novo. É na crise que Deus vai levantar Ezequiel. É quando a porta se fecha que Deus vai levantar Ezequiel. É quando tudo vai mal e parece que é o fim, que Deus ele vem na ótica da contramão humana, quebrando o protocolo para levantar Ezequiel. Quem sabe você está dizendo: na terra, nesse contexto que eu estou vivendo, é o meu fim. Só parece que é o fim, mas Deus vai se apresentar. Oh glória! Eu vou repetir isso aqui. Só parece que é o fim, só que Deus vai se apresentar. Porque talvez o diabo olhou e disse: eu quero ver o que vai ser dos sonhos dela, eu quero ver o que vai ser dos sonhos dele. Aí lá vem Jeová se apresentando com a sua glória transitória, entrando dentro de Babilônia e vai rasgar os céus.
de um canto ao outro. E Ezequiel vai dizer: eu tive visões de Deus. Eu tive visões de Deus. Agora, sabe qual é o contexto que Ezequiel ele está inserido? No Salmo 137. Os homens que foram levados para a Babilônia, eles pegaram as suas harpas e depositaram nos salgueiros. Eles estão dizendo: até aqui eu lutei, eu não quero lutar mais, eu estou me entregando. Salgueiro, essa árvore aqui, se você for olhar para a aparência dela, ela é uma árvore triste. É por isso que é chamada de salgueiro dos chorões, porque ela tem uma aparência que está triste, chorando. Ela era plantada junto às margens dos rios, e havia muitos salgueiros junto ao rio Quebar. Então, quem quer pendurar a harpa, entra no rio Quebar. Quem quer pendurar a harpa, precisa entrar no rio Quebar e depois pendurar a harpa. É esse contexto que a nação que está do lado de fora do palácio de Nabucodonosor se encontra. Só que Ezequiel ele não entrou no rio Quebar, ele está à margem do rio Quebar. Ele está dizendo: por mais que eu esteja na Babilônia, eu não vou entrar no rio de Babilônia. Eu não vou me molhar com as águas de Babilônia. Eu vou repetir isso aqui: por mais que ele esteja inserido na Babilônia, ele está dizendo: eu permaneço na margem do rio, mas eu não entro. Eu permaneço na margem do rio, só que eu não vou me dobrar. Eu permaneço na margem do rio, mas não vou me vender. Eu permaneço na margem do rio, mas eu não vou barganhar com aquilo que Deus me entregou. Eu não vou barganhar com aquilo que Deus depositou sobre a minha vida, porque eu sei que a qualquer momento Deus do meu Pai vai se apresentar. Eita, aleluia. Pega na mão do valente que está do teu lado, por gentileza. Faça isso, faça isso. Pega na mão dele, pega na mão dela. Aperta bem da glória, faça isso. Aperta dela da glória, faça isso. Porque estamos na margem do rio Quebar, mas não vamos entrar, porque daqui a pouco os céus vai se abrir. Deus vai te levantar, Deus vai te chamar. Suporte o processo mais um pouco, porque o Deus do propósito vai se levantar. A proposta ela chega e você está dizendo: não posso entrar no rio, porque eu não sou daqui. Eu vou ficar na margem, mas eu não vou me dobrar. Estamos inseridos na Babilônia, verdade. Estamos inseridos na Babilônia. E a Babilônia é atrativa. Quer ver isso aqui? Enquanto você está na margem do rio Quebar, tem alguém mergulhado na cachaça. Enquanto você está na margem do rio Quebar, tem alguém mergulhado na cocaína. Enquanto você está na margem do rio Quebar, tem alguém mergulhado na maconha. Enquanto você está na margem do rio Quebar, tem alguém mergulhado na prostituição. E alguém está dizendo: vamos mergulhar, e você está dizendo: é atrativo, mas eu não posso. Por quê? Eu não sou daqui, sou de Jerusalém. Levanta a mão para adorar. Só você que não se dobrou. Deixa eu correr. Deus vai chamar ele. Capítulo
está levantando Ezequiel como um profeta, como um sacerdote. Capítulo de número 1, Deus está levantando Ezequiel como profeta. Capítulo de número 2, por causa do peso da glória que foi revelado no capítulo de número 1, ele caiu como morto, porque a glória foi tamanha. Então ele cai como morto. Aí tem alguém dizendo assim: esse negócio de ficar caindo dentro da igreja, esse negócio é para crente menino. Qual é o ser humano que consegue suportar a glória de Deus e ficar em pé? Quem é que consegue segurar o peso da glória do eterno? Glória! É por isso que quando você abre a sua Bíblia em Atos capítulo de número 9, Saulo, ele quer chegar até Damasco para açoitar, prender, maltratar os discípulos, a igreja. Eu imagino que Saulo, ele está dizendo: o que eles estão aplicando para os homens não passa de uma mera heresia, não passa de um mero conto, como tantos outros que se levantou. Aí no capítulo de número 9 ele está dizendo: eu vou me levantar contra a igreja, como se a igreja não tivesse um dom. Porque o maior erro de Saulo foi pensar que a igreja era de Pedro. O maior erro de Saulo foi pensar que a igreja era de João. O maior erro de Saulo foi pensar que a igreja era de Tiago. Ele está dizendo: eu vou lançar as mãos, eu vou matar, eu vou maltratar, vou levar esse povo preso para Jerusalém e eles vão ficar lá. Aí ele está se aproximando de Damasco. Ele avistou a porta da cidade, a Bíblia diz, e subitamente uma luz vinda do céu o cercou. E aconteceu o quê? O Saulo que estava dizendo: é uma heresia, é um conto, é mentira, vou perseguir, vou matar. O Deus deles é pequeno quando é minúsculo. Quando ele se aproxima da cidade, eu imagino Jesus dizendo: o quê? Disse que eu sou pequeno e vai lançar as mãos dos meus discípulos. Eu vou te mostrar que a minha glória ainda tem poder para te derrubar. Deus vai cercar Saulo. E ele cai. O prepotente cai. O prepotente fica seco. O prepotente fica quebrado. Aleluia. Quando ele cai, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele vai responder: Senhor, quem és tu? Como pode perseguir alguém que ele nem conhece? Senhor, quem és tu? Redobra atenção. Senhor, quem és? Ele está perseguindo alguém que ele não conhece, pastor. Aí Jesus falou: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Diretamente falando, Saulo estava perseguindo aí, só que a igreja tumbou. A igreja tem um? A igreja tem um? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Só a mesma glória que fez Saulo cair, fez ele se levantar. Jesus disse: levante-se e entre na cidade. Levante-se e entre na cidade. Atos capítulo de número 9, versículo de número 6. Jesus está dando duas ordens para ele. Primeiro, levanta-se. E depois, entre na cidade. Senhor, é para entrar na cidade caído? Senhor, é para entrar na cidade se arrastando? Senhor, é para entrar na cidade carregado? Não. Levante-se. Levante-se. E depois eu faço o quê? Depois que estiver em pé, entre na cidade. Entre na cidade.
cidade de cabeça baixa. Você não vai entrar na cidade caído. Você não vai entrar na cidade prostrado. Deus está dizendo: depois que eu tenho um encontro com você, você não anda prostrado, você não anda caído. Levante-se e entre na cidade. Eu posso falar. O teu posicionamento fará Deus abrir portas para você entrar. Eu vou repetir isso aqui de novo. O teu posicionamento fará Deus abrir portas para você entrar. Porque quando você se levanta, ele se apresenta como filho de Davi, dizendo: eu tenho a chave de Davi. A porta que eu abro, ninguém fecha. Quer passar por essa porta? Ponte de pé, levanta, toma posição, porque o teu posicionamento vai revelar o tamanho da porta que você entrará. Quem pode levantar as mãos para adorar? Caminho para encerrar. Deus levanta ele como profeta. Capítulo de número 2, ele se levantou. Capítulo de número 3, isso daqui é demais. Capítulo de número 3, Deus vai alimentar o profeta. O profeta não vai pregar vazio. Porque o que tem de lá está fazendo dentro da igreja é brincadeira não. Capítulo 3. E ele me diz: filho do homem, come este homem. Mas vamos lá. Isso aqui dá mensagem. Quando chega no capítulo de número 3, ele come do bolo, ele come da mensagem, para depois pregar. Para depois falar. Por quê? Você precisa entender que o povo que Israel, Ezequiel, ele vai pregar, é um povo difícil. É um povo que o seu semblante está endurecido. É um povo que o coração está petrificado. Então Deus precisa alimentar o profeta para tal missão. Quando chega no capítulo de número 36, Deus pegou o profeta e levou o profeta para um monte. Quando chega no capítulo de número 37, Deus vai pegar o profeta e vai levar para o vale. Isso aqui é demais, porque queremos estar no capítulo anterior, no monte. Ninguém aqui quer estar no capítulo de número 37, porque o capítulo de número 37 fala de vale. Só que 36, monte. 37, ele está no vale. Só que do 37 ao 39, Ezequiel ainda se encontra no vale. Só que quando chega no capítulo de número 40, Deus vai pegar o profeta. E a Bíblia diz que ele vai ser transportado para Israel. Em visões. Vou repetir isso aqui. Deus vai tirar o profeta do vale. Então dá-se a entender que esse vale aqui estava na Babilônia. Porque quando chega no capítulo de número 40, Deus pegou o profeta e transportou para Israel. Transportou para Israel. Eu vou falar para o meu lado direito para você entender. Deus pegou o profeta que estava no vale e transportou para Israel. Deixa eu falar para o meu lado esquerdo para ver se entende. Deus pegou o profeta que se encontrava no vale e transportou para Israel. Oh, glória! Porque ele é especialista em te pegar no vale e te transportar para Israel. Aleluia! Deus vai pegar essa noite que se encontra no vale e vai te transportar para Israel. Para todos verem que o mesmo Deus que te conduziu para o vale é o mesmo Deus que te transporta dele, é o mesmo Deus que te tira dele. Olha para pelo menos uma pessoa e diga: o vale não é eterno, é passageiro. Deus acabou de te tirar desse
vale e te transportar para Israel. Caminho para encerrar. Vou ser rápido agora. O tempo já foi. Do capítulo de número 40 ao capítulo de número 46, isso aqui é uma junção, gente. Não vai dar tempo para explicar. Mas esse templo que Ezequiel ele vai ver aqui não tem nada a ver com um templo que foi construído por Salomão. Por quê? As medidas são diferentes. As entradas são diferentes. O templo que foi erguido por Salomão tinha 12 portas, representando os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos, 12 portas proféticas. Então não tem nada a ver. As medidas, elas são diferentes. E se você for observar esse templo aqui, ele é interessante porque quem entra pela porta do norte sai pela porta do sul. E quem entra pela porta do sul sai pela porta do norte. Então não tem nada a ver com um templo que foi erguido por Salomão. Chambliss vai dizer que esse templo é desconhecido. E alguns estudiosos, eles dizem, é uma suposição, que esse templo aqui pode ser o templo que vai ser erguido, o templo do milênio. Quando a igreja estiver reinando com 1000 anos com Jesus. Eles dizem, é uma suposição. Mas escuta isso daqui. Quando chega no capítulo de número 40, eu finalizo aqui. Quando chega no capítulo de número 47, olha o que a Bíblia diz. E o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do sul. Ezequiel, quando ele está dentro do templo, periciando, mapeando o templo, ele viu que a água sai debaixo da soleira, debaixo do altar. Então isso aqui é demais, porque o profeta se encontra dentro do templo e ele vai ver a água que está fluindo. Mas quando esse homem leva o profeta para o lado de fora, do lado sul, ele vai ver que a água está fluindo. E é do lado de fora. E é do lado de fora. Porque tem gente dizendo assim: só flui se eu estiver. Só flui se eu colocar as minhas mãos. Só flui se eu cantar. Só flui se eu ensinar. Só flui se eu profetizar. Só flui se eu orar. E Deus está dizendo: não é por você. Não é por causa de você. Quem faz a água fluir é Deus. Eu vou repetir isso aqui. Quem faz a água fluir é Deus. Se o profeta estiver dentro do templo, a água vai fluir. Se ele estiver do lado de fora, a água vai fluir do mesmo jeito. Porque tem gente se sentindo a última bolacha do pacote, a Coca-Cola do deserto. E Deus está dizendo: não é sobre você, é sobre a minha graça, é sobre a minha presença. Esse rio é meu, a igreja é minha, o grupo é meu, a tua casa é de Deus, o teu casamento é de Deus. Tudo é para Ele, por Ele, são dele todas as coisas.
was blessed. Olha o que o versículo de número 3 diz. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, ele levou pela água. 500 metros de extensão. Ele não vai medir de mãos dadas com o profeta Ezequiel. Ele pega essa fita de medir aqui. Primeiro ele mede. Ele vai. Depois que ele mede 500 metros, ele volta. Pega nas mãos do profeta. É ele dizendo: você só vai andar porque eu medi. Vou repetir. Você só vai andar sobre medida. Eu estou medindo os seus passos. Eu estou medindo os seus caminhos. Eu estou medindo a tua história. Eu estou medindo os seus sonhos. E as suas medidas não são as medidas de Deus. O que Ele tem para você é melhor, é maior, é excelente. Ele está medindo. Ele pega nas mãos do profeta e diz: vamos sair da margem. Porque tem gente que entrou no culto. Olha para cá. Tem gente que entrou no culto, mas continua com seus tornozelos e seus pés secos. Na Babilônia tudo bem, porque o rio Quebá é de Nabucodonosor. Mas esse rio não se encontra na Babilônia. É Deus dizendo: na margem de lá, você ficou com seus pés secos. Agora aqui em Israel, vamos entrar. Vamos molhar os pés. Porque tem gente que não deu glória ainda. Sabia disso? Tem gente que não deu uma aleluia ainda. Tem gente que nem sequer sentiu a presença de Deus. Nem um arrepio sentiu ainda. Sabe por quê? Você veio para ficar na margem. E Deus está dizendo: começa a entrar, molhar os pés, porque o rio é profundo. Só quem veio para mergulhar, nadar, o rio é profundo. Ele pega o profeta e diz: vamos entrar. 500 metros. A água estava batendo nos tornozelos. Mediu mais 500 metros. Agora a água vai bater no joelho. Porque tem gente que molhou os tornozelos, mas os joelhos permanecem secos. Faz tempo que não ora, faz tempo que não jejuma, faz tempo que não sente a presença de Deus, faz tempo que não lê a palavra, não medita na palavra, não come a palavra, não vive a palavra. Faz tempo que não sobe, desce monte, se envolve com a presença de Deus. Ele está com os joelhos secos, mas Deus está dizendo: eu vou te pegar pela tua mão direita e vou fazer você entrar no rio, para você molhar os joelhos, molhar os joelhos, molhar os joelhos. Tem alguém que vai voltar a orar, sentir a presença de Deus, a se envolver com as coisas de Deus. Molhou os joelhos, mediu mais 500, a água pegou na cintura. Mediu mais 500, a água bateu no ombro. Só que agora, finalizo, ele não consegue mais porque a água subiu. A água subiu. A água aumentou. E era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Esse é o problema de quem não sabe nadar. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo uma virtude de Deus aqui. Estou sentindo um O problema de algumas pessoas é que estão dizendo: ô pregador, eu entrei, molhei os meus tornozelos,
molhei os meus joelhos, molhei as minhas cinturas, molhei a minha cintura, molhei até os meus ombros, porém permanece com a cabeça seca. E o que tem de pessoas com a cabeça seca dentro da igreja, querendo ensinar Deus a trabalhar? Toma cuidado. Quem é o vaso para contender com ele? Quem é o homem para querer falar a Deus como ele deve trabalhar, como ele deve conduzir, como ele deve fazer, como ele deve reger? É impossível ao homem querer ensinar Deus a trabalhar. O que tem de teólogos cabeça seca? Da canasa, querendo ensinar Deus a fazer. Na calata. Só que eu vim profetizar algo sério. Vamos sair daqui com a cabeça molhada. Porque por mais que o profeta voltou para a margem, olha o que a Bíblia diz em Joel 2:28. E há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei eu do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Toda a carne. Toda a carne. Para quem voltou para a margem com a cabeça seca, ele está dizendo: derramarei eu do meu espírito sobre. Eu vou falar até você da glória. Derramarei eu do meu espírito sobre. Ele vai começar a molhar a sua cabeça. Ele não vai começar a te molhar de baixo para cima, mas é de cima para baixo. Então, quem molhou os tornozelos, os joelhos, a cintura, os ombros, ele está dizendo: não tem problema, porque eu estou derramando sobre. Eu estou molhando a tua cabeça com o meu Espírito Santo. Eu estou ungindo os teus pés. Eu estou ungindo a tua cabeça. Eu estou ungindo a tua boca. Eu estou ungindo os teus olhos. Eu estou ungindo os teus ouvidos. Só quem veio para ser inundado, levanta a mão para cima, por gentileza, porque ele vai nos molhar do alto da cabeça à planta dos pés, e o seu nome será glorificado. Com a permissão do pastor, coloque-se de pé. Eu estou ouvindo barulho de línguas estranhas lá atrás. Isso. Não dá mais tempo. Pega na mão desse valente que está do teu lado, por gentileza. Pega na mão dele, pega na mão dela. Isso, faça isso. Pega na mão dele, pega na mão dela, que eu vou encerrar agora. Uma hora tem de Deus nessa igreja. Pega na mão dele, pega na mão dela. Pega na mão dele, pega na mão dela. Isso, mas pega com convicção, por gentileza. Pega ligado, por gentileza. Isso, pega. Ligado, por gentileza. Porque Deus vai derramar o Espírito dele sobre essa igreja aqui. Sobre essa igreja aqui. Sabe aonde foi que a igreja ela foi cheia, ela foi inundada? Sabe aonde foi que a igreja começou a mergulhar, a se envolver, a mergulhar no rio do Espírito Santo? Foi em Atos capítulo de número 2, quando o texto diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se no céu um barulho como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, nas quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedeu que falassem. Está preparado para ser cheio? Eu nunca vi ninguém comer de boca fechada. Também eu nunca vi ninguém ser cheio de boca fechada. Abra sua boca por alguns segundos agora. Abra sua boca, isso. Aqui no altar também agora. Na nave da igreja agora. Abre sua boca agora. Porque o Espírito de Deus vai te encher. Isso. Quem é batizado com línguas
te encher, do céu para te encher. Só vai suportar essa guerra se permanecer, se for cheio do Espírito Santo, porque o diabo tem se levantado, o mundo tem se levantado, o sistema tem se levantado, os opositores têm se levantado, o inferno tem se levantado, o demônio tem se levantado, Satanás tem se levantado. Só que Deus está dizendo: eu vou encher a minha igreja agora. Daqui a poucos segundos essa casa vai ser tomada por uma glória, por uma glória, por uma glória. Quem sabe nadar, começa a nadar agora, começa a se envolver agora no oceano do Espírito. Deus vai renovar, Deus vai renovar, Deus vai renovar, Deus vai renovar, Deus vai renovar. Só quem veio para adorar, abre a boca e adora, abre a boca e adora, abre a boca e adora. É a igreja adorando e Deus dando vitória, é a igreja adorando e Deus curando, é a igreja adorando e Deus trabalhando. Enquanto a igreja está adorando, Deus está dizendo: eu estou entrando dentro da tua casa agora. Adora, adora, adora. Recebe o renovo de Deus, recebe a graça de Deus, recebe o poder de Deus, recebe a virtude de Deus. Só você que veio para adorar, adora, adora, adora. Não é proibido falar em mistérios, não é proibido falar em línguas estranhas, não é proibido sentir a presença de Deus. Por isso que tem tanta gente depressiva dentro da igreja. Paracanás, parece que entra amarrado, sai amarrado, entra frio, sai frio, né, Maia? Só que entra nesse rio, porque Deus está dizendo: eu quero te encher, meu filho, eu quero te transportar novamente, eu quero te encher novamente. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Permita Deus te encher, permita Ele ser Deus na sua vida, na sua história, na sua casa, porque Ele quer te encher. Só quem recebe essa palavra, levanta a sua mão direita, a sua mão esquerda. Carás, dominês, mão levantada. Meu Deus, o que é isso aqui? Da canubre. Denakau e Kobazawa. Kobiti Kovazes Nakawata. Levanta a mão, meu Deus. A nuvem desse canto, Remaia, Kalawatelia. Porque uma nuvem desceu dentro dessa igreja, Devas. E acompanhado dessa nuvem desceu um varão aqui dentro da Capaua, da Plécia. E esse varão, ele tem uma espada em sua mão direita, das Devas, Devas, e ele está caminhando dentro desse recinto aqui, tá? Canuce. E enquanto ele caminha dentro dessa igreja, que eu estou escutando barulho de espada dentro dessa igreja, só que tem correntes que estão sendo quebradas da rosa, que queria prender algumas pessoas aqui dentro. Só que Deus falou comigo, eu vou levantar 7 guerreiros dentro dessa casa aqui, ó, eu vou começar a derramar a autoridade do alto da cabeça à planta dos pés. Eu vou levantar 7 guerreiros dentro dessa casa e vou tomar eles na marcha. Enquanto eu tomo eles na marcha, eu vou quebrar o arco do valente aqui dentro. Começou a olha ele entrando dentro da tua casa agora e quebrando aquele laço lá dentro, quebrando o laço contra a tua família, contra a tua saúde. Só quem veio adorar, levanta a voz e adora o eterno.
Obrigado por vocês.